Olá, boa tarde. Eu vou me apresentar. Me chamo Fabiana, tenho 41 anos, sou a mãe do Miguel, de 11 anos, e que tem a síndrome de Klinefelter. Então, como aconteceu o diagnóstico da síndrome? Vou começar um pouquinho antes. O Miguel ainda era pequeno, ainda tinha faixa etária de 2, 3 anos, ele não falava. Ele tinha dificuldade de linguagem, de falar, né? Então, eu já comecei a observar que aí tinha alguma coisa, né? Aí daí surgem algumas perguntas assim, mas como é que você descobriu, assim, você imaginava que ele tinha alguma coisa? Como eu tenho pedagogia, eu atuei durante 5 anos na educação infantil, a gente aprende que essa primeira fase da criança, ela tem que balbuciar, ela tem, né, que resmungar. E o Miguel, ele sempre foi uma criança, assim, tranquila, né? Era quieto, não chorava muito, né? Então, assim, ele foi crescendo nessa tranquilidade, né? Então, quando chegou no momento dele falar, ele também não falava. E para mim eu achava assim, até que então era normal. Mas o normal acabou-se surgindo uma preocupação maior, né? E em 2015 ele estava com 3 anos, mas antes disso a gente foi para uma fono, né? Mas aí durante 6 meses nessa fono, e o que ele conseguiu aprender lá, ele não conseguiu evoluir, né? E depois, em 2015, a gente foi na neuropediatra, né? Vamos ver o que está acontecendo, o que pode ser. Aí a gente foi nessa neuropediatra, ela pediu a ressonância, né, do crânio, e não deu nada, nenhum tipo de alteração neurológica, né? Um eletrocefalograma também não teve nenhuma alteração. Então, ela solicitou o quê? Vamos fazer um acompanhamento multidisciplinar, com a psicóloga, com a fonoaudióloga, com esses 2 profissionais, e o psicopedagogo também, né? Que era para estimular essa aprendizagem. Então, a gente começou a fazer essas reabilitação, né? E levando para neuro. De ano em ano a gente levava para ela. Isso foi em 2015, né? Tô até aqui com o material de 2015. Em 2017 a gente retornou também com ele, assim, já evoluído, né? Bastante aprendizagem, a fala, mas ele estava com o QI ainda bem abaixo da média, né? E com muita dificuldade na escola mesmo, né? Então, o que acontece? Passou-se um tempo, a psicóloga dele solicitou que eu fizesse um exame chamado DEPAC, né? DEPAC é um exame que é feito com a fonoaudióloga, mas em cabine, né? Que é do processamento auditivo, né? Aí a gente foi fazer esse exame. Até então, o que aconteceu? O Miguel, ele escuta muito bem. Só que a dificuldade dele, o problema estava no processamento. Ele não processava o que as pessoas diz. Então, às vezes, ele ficava agitado, nervoso, ainda mais que ele estava naquela fase de ir para a escola, né? E lidar com os colegas, né? E que nem todo mundo vai entender ele, né? Ou às vezes ele entendia de forma errada, né? Entendia totalmente de forma oposta. Em 2019, quando eu cheguei para a doutora, olha, a gente fez a reabilitação e levei todo, né? Como é que foi feito o acompanhamento com a fono, com a psicóloga, com o psicopedagogo. Então, aí ela falou assim, Fabiana, quando eu falei do processamento e da reabilitação, ela pediu o exame de sangue, né? Que seria o exame que você já pega o diagnóstico que dá síndrome, né? Ai, gente, sumiu aqui da minha cabeça o nome do exame, mas vocês sabem. Então, e o que acontece?
surgiu, mas é cariotipo banda G. Cariotipo banda G é o nome do exame. Então, aí a gente fez esse exame em 2019 e ele veio com o resultado da síndrome de Klinefelter, né? Então, quando eu recebi esse diagnóstico, eu não conhecia, né? Então foi tudo assim novo, porque realmente o Miguel, as características dele é da síndrome mesmo. Ele é grande, alto, os braços longos, ele tem toda aquela meio pesadinho acima do peso, né? As pernas longas, os braços, ele tem né? Aquelas características que falam, né? Que tem. Alguns, assim, eu vejo que eu vejo assim porque eu andei pesquisando, né? São mais magros. O Miguel não, ele é mais cheinho, né? Mais fofinho. Então ele assim, ele tá com 11 anos. Então ele já tá, eu já observo que ele já tá assim afinando mais, se alongando, né? Crescendo, já tá com 1,71 m, 72 por aí. E o peso dele, eu não sei o peso dele. A última vez acho que estava com 70 quilos. Estava bem pesadinho também, mas daí conforme vai crescendo, né, vai dando vai distribuindo. Até então a doutora falou assim que ele estava um pouco acima do peso, mas pela estatura dele estaria normal, né? Então, e o Miguel, depois dessa reabilitação, e fazendo todo esse acompanhamento, ele melhorou bastante na escola, mas ele ainda não lê, né? Ele conhece o alfabeto, ele ainda ele não faz leitura, mas ele é muito esperto, ele adora jogar Uno, adora jogar dominó, né? São jogos, ele sempre foi muito bom assim nos jogos, nos jogos, né? E assim, na matemática também, ele sempre estava na frente em matemática e o português era mais dificuldade, tinha mais dificuldade. Mas assim, essas foram as dificuldades. Quais as principais dificuldades enfrentadas? Então, né? As dificuldades enfrentadas foi na escola. Porque até então, ele tinha um diagnóstico, né, de dificuldade de linguagem, atraso cognitivo leve, né, que ele ainda tem esse atraso cognitivo leve, né, que tem um pouco de dificuldade de pensar rápido. Hoje hoje eu vejo assim que essa dificuldade de pensar rápido melhorou bastante. Eu já sinto que ele melhorou bastante. Mas assim, ele tem ainda essa dificuldade de interpretação, né? Mas a maior dificuldade foi na escola, né? Então, a dificuldade escolar foi a maior. E hoje, assim, ele também tem as dificuldades, mas ele fala, ele se expressa, né? E ele passa também com a psicóloga, porque, assim, ele tem muita facilidade de ficar emotivo, de se emocionar, de entristecer, de ficar assim nervoso, porque né, toda uma realidade ali com ele. E nos últimos exames que a gente fez com o endócrino, né, tem isso também, a gente faz acompanhamento com o endocrinologista, o Dr. Moisés. Então o Miguel está se desenvolvendo, começou a produzir hormônios. Então ele falou assim, Fabiana, não vai ser preciso a gente iniciar com o hormônio com o Miguel agora, porque ele já está produzindo e isso já ajuda bastante a gente não iniciar logo essa terapia hormonal com ele. A gente dá para demorar um pouquinho, esperar até os 15 anos dele. Porque até então, a medição do pênis dele está normal, num tamanho normal, como é que fala? O saquinho, né? Também está crescendo normal, tá no tamanho normal. É claro que o Miguel é grande, então com 15 anos ele vai ter que, né, tomar algum hormônio para poder tudo se igualar, né? Se chegar no normal. Mas até então tá tudo ocorrendo assim bem
sob controle, né? Até os médicos falaram, ai, que bom que está acontecendo dessa forma. Preconceito, hoje a gente, assim, eu já vejo que o preconceito para com o Miguel em si, assim, não tem preconceito. Mas antes assim, a gente teve muitas dificuldades, porque assim, um preconceito sempre vai existir, independente se tem síndrome se não, ou se não tem síndrome. Até de uma forma, de um jeito você falar errado, as pessoas já estão te julgando, né? Então, o Miguel, eu cheguei num ponto que eu fui muito direta, principalmente com família. Olha, eu não quero que você fale assim com o meu filho. O Miguel, ele tem as suas dificuldades, mas ele é uma criança normal e vocês têm que respeitar. Então, eu pedi isso, eu exigi isso. Então, foi difícil, não foi fácil, mas foi preciso. Eu sofri, mas é preciso fazer isso. Acho que a família é para isso, a mãe é para isso. Você tem que defender. E assim, na escola, mesma coisa. Inclusive, numa determinada escola, achou que talvez o problema seria na minha casa, no modo de eu tratar o Miguel, no modo de lidar com o Miguel. Me mandou para o conselho tutelar. Só que eu tinha laudo, né? Eu tinha um laudo e quando eu cheguei lá, aí eu falei assim, é porque eu estou exigindo o direito dele. Ele tem o processamento auditivo já com com as dificuldades, e a sala é pequena, tem muito aluno na sala, então isso atrapalha. E fui falando. E quando eles foram verificar, realmente era o que estava acontecendo. E para mim não ter mais problemas, porque o Miguel ele foi retirado de dentro da sala por 4 vezes numa determinada escola, e por fim as pessoas que limpavam a escola me chamou num canto e falou, Fabiana, o problema não é o Miguel. E falou qual era o problema. E assim, eu não estava em estado emocional para enfrentar esse problema. Eu só disse assim, você vai resolver? As pessoas disseram que não ia resolver o problema, que me deixou aberto para procurar as autoridades. Eu fiquei até assim, com vergonha dela, porque para estar assim, sendo diretora de uma escola, né? Então, eu fiquei assim, eu saí dali, fui em outra escola e já tirei o Miguel dessa escola, coloquei em outra escola. No início, acho que conversa vai, conversa vem. Tive algum problema. Lá ele foi retirado uma vez da escola. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu até conversei com a psicóloga. Tudo que acontecia na escola, a psicóloga me orientava. Fabiana, é você. Fabiana, você tem que estar na frente. Então, assim, gente, ser mãe numa sociedade que, principalmente numa educação tão difícil, é complicado. Então, lá ele foi retirado uma vez, eu perguntei o porquê. Miguel estava pintando um desenho e a mediadora foi orientá-lo, falar do desenho dele. Aí ele falou um palavrão para ela. Aí ele foi retirado de dentro da sala. Aí quando eu fui questionar que o retirar de dentro da sala, ficar lá fora olhando para a parede era errado, a orientação da escola disse que fazia aquilo com outras crianças também. Aí eu chamei a atenção dela sobre as outras crianças, nem foi por causa do Miguel. O que ela fazia com as outras crianças era errado. Era que ela fui e falei o que ela tinha que fazer. Por fim, a professora veio, pediu desculpa, disse que a mediadora também agiu de forma errada e falou um monte de coisa, né? Mas tudo bem. Eu fui com todos os documentos e falei assim, vou repetir tudo pra você, que quando eu vim aqui matricular o Miguel, eu tinha repetido, eu tinha falado já. E o Miguel, ele é assim, se você falar calmo com ele, se você tratar bem ele, se você direcionar ele com uma voz calma, ou se você direcionar, você vai ter o Miguel na sua mão.
Você vai ter um grande menino para você lidar com ele. Agora, se você alterar a voz, ou se você for mal educada, se você for estúpida, aí vai ter problema. Porque esse vai querer se juntar e não vai dar certo. Então, é assim que é ele. Ele, se você tratar ele bem, ele vai te tratar bem. Agora, se você não tratar ele bem, ele pode até, sim, não te responder, não fazer nada lá no local, mas toda vez que ele chegava em casa, ele chegava nervoso, agressivo, agitado, e eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido no ambiente em que estava, independente se é da escola ou se ela junto com meu esposo, né, que às vezes ele ia no trabalho com meu esposo, ou alguém insultava ele. Lá ele conseguia às vezes se controlar. Às vezes. E quando chegava em casa, chegava muito agitado. E eu sabia que alguma coisa aconteceu. E daí eu ia conversar com ele, e daí ele já levava esse problema para a psicóloga. E o interessante é que a psicóloga, mais o Miguel, eram super amigos, entendeu? Então tudo que acontecia com ele falava. E a psicóloga me chamava e falava. E depois eu ia verificar se era realmente, né? Se a gente tinha que ver se era verdade ou se não era, né? E realmente era verdade aquilo que ele falava. E assim, tem coisas que fica na interrogativa, né? Mas é isso. Lidar com a síndrome de Klinefelter com o Miguel, eu diria que é uma pessoa assim diferente assim no modo de ele já tá maduro. Eu já vejo ele assim pensando já mais adulto. Ele tá fez 12 anos, gente, falei 11, né? Ele fez 12 anos este ano. Em maio, dia 3 de maio, ele fez 12, então ele não tem 11 anos, ele tem 12 anos. Tá vendo? E assim, ele já tá amadurecendo, ele não quer mais sair comigo. Ele saía comigo, onde eu ia de carro, ia no mercado, o Miguel tava comigo. Hoje o Miguel não quer sair mais comigo. Ele quer sair mais com o pai dele, já tem uma postura assim mais, uma postura assim de rapazinho, quer fazer as coisas que o pai dele faz. Então assim, é sempre incentivando para frente. Tem isso, a gente tem que sempre incentivar para frente. E lidar com a síndrome é isso, você compreender a pessoa na totalidade dele, independente, porque eu falo assim, síndrome não define a imagem do ser humano. O que vai definir é as suas intervenções, o seu modo de lidar, né? Esse meio que ele vai estar convivendo, né? Família, escola, as terapias, né? O atendimento com a psicóloga. Gente, o Miguel não pode ficar sem psicólogo. Ele adora ir na psicóloga. Quando a psicóloga às vezes dá algum imprevisto e avisa que não pode, ele quer saber por quê. Ele pergunta pra mim e depois ele pergunta pra ela. Ele olha, diz que, elas geralmente falam, Fabiana, ele olha e pergunta, eu quero saber por quê. Algo muito interessante que agora veio na minha cabeça, sabe o que aconteceu? Eu tive que fazer um tratamento no dente do Miguel. E ele tinha que fazer um canal. Gente, olha, numa outra cidade, depois de eu ter ido em 2 clínicas aqui na minha cidade e ninguém ter conseguido pegar a confiança dele, eu fui em Cacoal numa especialista em crianças especiais, né, com síndrome, né, para atender o Miguel. E ela falou que não gosta de sedar as crianças. Até então ela tenta lidar com eles sem sedar. E o mais interessante que ela lidou com ele assim, mostrou todos os paramentos lá que se utiliza, que ela ia utilizar nos dentes dele. E assim, eu em casa também comprei um negócio de colocar na boca para poder respirar, porque ele é meio afobado de água, né? Assim, tinha medo de água. E eu comprei e fui treinando com ele como seria lá. Olha, você respira assim pela boca. Se você não conseguir respirar pelo nariz, você respira pela boca. Eu já fui instruindo ele, né? Quando chegou lá, ela mostrou todas as peças que ela ia utilizar para fazer o tratamento nos dentes dele.
E assim, não precisou sedar, né? E ela falou assim que foi muito tranquilo. E eu fiquei junto. Por fim, eu falo sempre interessante, porque algumas coisas que é pra acontecer comigo, acontece comigo. Saiu bastante sangue, né? Então, ela ficou com medo dele ver. Falou, não, quero ver. Tudo ele queria ver. Então, por fim, assim, ela mostrou aquele algodão cheio de sangue. Eu comecei a me dar um... E o Miguel olhou, tá. Tudo ele falou, tá bom. E assim, foi show de bola. Conseguimos fazer o canal, conseguimos fazer o tratamento de outros dentes, né? E daí, na minha cidade, eu consegui também, né? Consegui também passar com um especialista aqui. E ele também conseguiu atender o Miguel. Assim, uma pessoa super paciente, pacienciosa, receptiva, educada, sabe? Aquela pessoa assim, aquele profissional que realmente gosta da profissão e que realmente quer atender aquela pessoa e que valoriza, olha, eu vou estar mexendo no seu dente e isso daqui é o que eu vou usar, ó. E eu pensei assim, minha nossa, às vezes eu vou no dentista, eu nem olho o que eles estão enfiando na minha boca. O Miguel, ele conheceu todas as peças que o dentista usou. Então agora ele vai em 2 dentistas, então já conhecem o Miguel. Tudo bem, atende, vamos ver seu dente, e assim, tranquilo, né? Ele só pede para ver. O que você está fazendo? A pessoa vai falar, tô fazendo isso. Ah, sim. Ah, tá bom. Então, assim, eu achei que isso foi uma grande evolução. Tá. É um prazer responder essas perguntas e eu espero que vá ajudar vocês no trabalho. Tudo bem?